Graça e paz, pessoal, graça e paz. Aqui quem vos fala é pastor Marcos Félix. Eu quero bater um papo com você. Estou aqui preparando alguns planos para o trabalho na igreja, para atender a comunidade a qual estou inserida. E um tema que tem chamado a minha atenção, porque eu trabalho muito com pessoas carentes, é ajuda. E aí eu vou falar uma frase importante, se você puder guardar essa frase, que diz o seguinte: talvez já tenha acontecido com você. É mais fácil você receber uma ajuda, ser presenteado, receber uma oferta, ou melhor, é mais fácil você receber uma boa ajuda, uma ótima doação, uma boa oferta, uma excelente oferta, quando você não precisa, quando você não estiver necessitado. Eu quero explicar isso para você. Eu ontem recebi lá na igreja um pastor amigo que eu conheci quando ele estava com muitas dificuldades. Morou na rua, depois conseguiu alugar um espaço para começar um trabalho social e uma igreja também. Ele, ex-skatista que abriu shows da banda Charlie Brown Jr. aqui no Rio de Janeiro. Antes de ser um cristão, ele era satanista, gótico, e também ele é um dos fundadores da CUFA. Além de ser formado, graduado em enfermagem. E isso não o tirou de passar necessidades, inúmeras necessidades. E ontem nós conversávamos porque agora, há 3 anos atrás eu o encontrei novamente, fui na igreja que ele é pastor, e ele estava vivendo de um jeito que eu precisei pedir a alguém R$700 para ajudar no aluguel dele, que ele não tinha. Após o culto, eu e os irmãos empurramos o carro velho dele. Passou 3 anos, a gente sempre vem conversando, apesar de não nos vermos por conta da correria. E a última vez que eu liguei para ele, na época eu tinha carro, hoje nem carro eu tenho mais. Ele estava em Brasília, mas a gente conversou rápido, ele estava em Brasília. E ontem ele foi lá na igreja, o nome dele é Eduardo Gringo. Bem, a sorte dele agora mudou. E as pessoas agora procuram ele. Ele agora tem várias empresas na área de saúde. Presta serviços de laboratório, segurança do trabalho, e inúmeras outras coisas. E nós conversávamos sobre esse tema. A gente sabe que é muito difícil conseguir ajuda. Por exemplo, eu tenho um grupo de pessoas na comunidade que precisa de cestas básicas, de cidadania, capacitação profissional. E às vezes eu vou até pessoas que podem ajudar, mas elas dizem que não podem. Eu procuro amigos, amigas que eu sei que podem ajudar, mas elas falam que não podem. Eu parei para pensar sobre isso, falei, gente, eu quando vou, eu vou no certo, na certa pessoa. E normalmente as pessoas que ajudam são as que eu não tenho intimidade, eu não conheço. Bem, mas eu não estou reclamando, o que eu estou dizendo para você que é mais fácil e é mais comum as pessoas te darem um melhor presente, ofertarem na sua vida, te doar coisas, as melhores coisas, quando não houver necessidade. Porque quando você está necessitado, está com dificuldades, o que é mais comum é as pessoas se distanciarem de você, passar pelo outro lado da rua, ou dizer que não podem, que estão apertadas, porque elas têm outras prioridades. São dias difíceis para todos, mas ainda há pessoas que podem ajudar outras pessoas. E
Eu comecei a estudar sobre isso e veio à memória Jó. Jó capítulo 42 é um texto que fala da mudança da sorte desse homem Jó. Vocês sabem que em 2 dias ele perde tudo. Perde a família, perde todos os seus bens, fica a esposa, ele fica doente, uma doença terrível, cancerígena, mas a ponto dele se coçar com telhas, porque as chagas eram tão terríveis. E um homem honrado, ao ponto dele se engrandecer por essa honraria, de ele ser exemplar, ser justo, ser ajudador, estar sempre atento. Mas no final da sua vida, ele tem a sua sorte 7 vezes mais mudada, acrescentada, multiplicada, sacudida, transbordante. Mas é interessante dizer que no tempo da sua brabeza, da sua necessidade, das suas dificuldades, apareceram amigos para chorarem com ele, mas não para ajudá-lo. Não apareceu parente algum, familiar algum, que viesse a presenteá-lo, a doar algo, a ajudá-lo. Mas quando Deus muda a sorte dele, o que acontece é, os parentes se aproximam e dão pedras preciosas, presentes raros e caros. Não só sobre isso, mas ele também abençoa os seus amigos que não o ajudaram. Com tudo isso, nesse bojo todo, eu aprendo algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com você. Eu não sei quanto tempo esse vídeo vai estar por aí, mas uma coisa é certa. No tempo de boa, de bonança, de alegria, de vaca gorda, de facilidades, de sobejar, as bênçãos vêm atrás de nós. Deuteronômio fala isso, que as bênçãos vêm atrás de nós. Mas isso só acontece quando nós estamos muito bem, sem necessidade alguma. No mundo fala que dinheiro chama dinheiro, né? E pobreza chama pobreza, mas é desse jeito. Quando a gente está necessitado, mais necessidade aparece. Mas talvez você pergunte, mas pastor, como que é isso? Será que Deus não entra nesse circuito? Entra. Na dificuldade, Deus entra nesse circuito. Mas há coisas na necessidade que eu e você precisamos primeiro fazer. É como se o que cabe a eu e você de fazermos, o que cabe ao ser humano fazer, ele precisa fazer para sair da dificuldade. Vou dar um exemplo do profeta que vai na casa de uma mulher, esposa de um outro profeta, já morto, e que queria os seus filhos. E aí o profeta fala assim, olha mulher, o que tu tem aí? Tem óleo? Tem óleo. Tem vasilha? Tenho vasilha. Vai nos vizinhos todos e pega o quanto de vasilha você puder. Ela teve que se levantar, andar, pegar todas as vasilhas possíveis para ela, porque cabia a ela fazer. E o profeta abençoa e ela pôde sim ter vasilha para pagar a dívida ou as dívidas e também enriquecer-se para ter uma vida digna. Mas foi necessário na necessidade, ó a redundância, né? Na dificuldade, ela se levantar, se posicionar, bater de porta em porta para pegar a vasilha. Vocês podem entender isso? Não é estar estático, parado, descansando no poder de Deus, mas é andando, é agindo, é se levantando. Ontem o pastor Eduardo Gringo falou algo que eu ainda não tinha pensado nisso. O nome da banda que ele canta e da igreja que ele pastoreia chama-se Talita Cumi, relacionada àquela filha de Jairo que morre, onde Jesus fala, Talita Cumi, levanta e anda. Mas Jesus não atirou, não diz o texto que ele a levantou. Jesus dá a ordem, é um imperativo para que ela se levante. O que eu quero dizer para você, que no tempo de necessidade,
a gente não vai receber, eu e você, no tempo de necessidade, de escassez, de dificuldade, nós não vamos receber as melhores doações, os melhores presentes, não vamos receber as melhores ofertas. Pelo contrário, as pessoas somem, os parentes se esquivam, os vizinhos passam pelo outro lado da rua. Mas quando você está bem, quando você está na bonança, e todos sabem que você está com vaca gorda, aí as pessoas se aproximam, as pessoas querem saber de você, as pessoas querem presentear você, elas querem doar para você, elas querem ofertar para você, e não qualquer oferta, não qualquer doação, porque elas querem dar o melhor, porque elas querem ter você por perto. É por isso que lá no Velho Testamento fala que as bênçãos correm atrás daqueles que prevalecem. Então, você, num período de necessidade, não sei se você está vivendo isso, mas todos nós vivemos momentos assim. Você precisa se levantar. Você precisa se levantar e se posicionar e andar, caminhar, sabendo que Deus já ordenou a bênção. Mas você terá que fazer o que cabe a você fazer. Deus não vai fazer o que cabe tão somente a você a fazer. E quando a vaca magra some e vem a vaca gorda, porque você aprende a ser fiel no pouco, e aí Deus já derramou muito, e aí você fechou o guarda-chuva das bênçãos que já foram liberadas, você agora não tem muito trabalho, nem muito peso, porque as bênçãos começam a vir assustadoramente. As bênçãos começam a chegar sem medidas, sem tamanho, sem limitação. Acabam vindo inumeráveis. Ontem eu fiquei abismado. Eu conheci um pastor que tinha dificuldade para pagar o aluguel dele, morou na rua, pobre de Maré Desci. Pobre de Maré Desci sou eu, ele era mendigo de Maré Desci. E ontem, quando ele esteve lá conosco, eu encontrei com ele aqui em frente ao shopping, ele veio com um dos carros dele. Um dos carros dele. Você pensa que é um Corsa, que é um Chevette, que é uma Brasília amarela? Não. Um Mitsubishi. E ele provou para mim que ele acreditou no Deus de promessa, que é o meu, é o seu Deus. Mas que as coisas só aconteceram a partir de quando ele saiu da inércia, ele saiu do estar preguiçoso parado, parou de se vitimar, de reclamar, de falar que é um pobre coitado, que os outros eram culpados da situação dele desastrosa. E ele começou a olhar para o alto. E a partir disso, andar olhando para o alto. E ele começou a vencer. Em 3 anos, a vida dele mudou. Eu disse para você que assim aconteceu com o Jó. Em 2 dias, perdeu tudo que ele construiu a vida toda. E às vezes a gente perde tanta coisa. Nesse tempo de pandemia, quantas pessoas perderam tudo? Perderam tudo. Esposa, filhos, parentes, emprego, situação financeira. Mas eu estou dizendo para você que num tempo de necessidade, você não pode ficar na inércia, você não pode ficar parado, você não pode desistir, você não pode ficar olhando para o vento. Você precisa se levantar, porque no tempo de necessidade, e eu aprendi isso, ninguém vai me ajudar. Ninguém vai me ajudar. Mas quando eu me levanto, quando eu ando, e não pelo que eu vejo, que eu tenho que caminhar pela fé. O que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas não veem. A fé agrada a Deus. O justo vive pela fé. E a vitória que vence o mundo é tudo que você está vendo aí, é pandemia, é desemprego, é violência, é a fé. Então, quando a gente se levanta, a gente caminha, não pelo que a gente está vendo, mas pela fé, como Abraão fazia. Aí as bênçãos que já foram direcionadas no teu nome, porque Deus toma o nome da tua família,
da tua vida, da minha vida, você começa a recebê-las. As portas que já foram liberadas para serem abertas, elas se abrem. Porque Deus assim já determinou. Você deve saber porque Deus diz não para você e para mim. Deve saber. Primeiro, Deus diz não para você muitas coisas que você pede. Estava pensando sobre isso hoje. Poxa, por que Deus não dá isso? Por que Deus não dá aquilo? Primeiro, Deus diz não. Por quê? Porque Ele não quer dar. Assim como eu digo para o meu filho, não. Pô, pai, queria isso. Não. Simplesmente assim. Em segundo lugar, Deus diz não porque Ele está tirando você de confusão. Ele sabe que isso, se Ele te der, vai ter inúmeros outros desdobramentos e problemas. Então Ele diz não. Porque Ele sabe que vai te dar problema, então Ele tira você da confusão. Em terceiro lugar, Deus diz não porque os planos dEle são mais altos do que você pediu. O que você tem pedido é muito ínfimo, pequeno, insignificante, nem uma gota no oceano daquilo que Ele pensou para você, porque a vontade dEle é perfeita e agradável. Então, na necessidade, você precisa se levantar, dizer, eu posso, eu consigo, eu vou. Então, eu me levanto, eu caminho, e aí a partir daí, aquele guarda-chuva que estava fechado e as bênçãos já caindo, mas não cai sobre a sua cabeça, porque você está com ele aberto, ele começa a se fechar. E aí você começa a se derramar. Mas pastor, o senhor está falando tanta coisa, lê um texto para mim, eu vou ler para você, olha só. Jó diz assim, capítulo 42, depois leia em sua casa. Então respondeu Jó ao Senhor e disse, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, disse Jó, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. É o que acontece muitas vezes conosco, a gente fala demais e ouve de menos e não entende de nada. E diz assim, escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, tu ensina-me. Com ouvidos meus ouvidos ouvi. Antes ele ouvia, mas agora te veem os meus olhos. Por que Jó fala isso? Porque havia uma cultura de aprendizado de Deus pela tradição oral. E ele conhecia de ouvir falar. Não é à toa que a Bíblia fala que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas a partir dessa experiência desastrosa de perda, de choro, de doença, Jó agora não conhece só de ouvir, mas ele conhece Deus como ele é de fato. E aí ele diz, por isso me abomino, vejo que eu não sou ninguém, eu sou o pior dos piores, eu me abomino, diz Jó, e me arrependo. Eu olho para mim e vejo que eu sou um lixo, e me arrependo do lixo que eu sou. E me arrependo no pó e na cinza, que era uma cultura deles de humilhação, se rasgar, se jogar no pó, na cinza. E diz mais, sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o Temanita, a minha ira se acendeu contra ti, contra os teus dois amigos, os que andavam com Jó, né? Porque não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Olha só, tomai, pois, 7 bezerros, 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e ofereci holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vós. A coisa já começa a mudar. Jó agora começa a ser muito maior do que antes, e ele começa a ser a referência. É o que acontecerá na sua vida, se mesmo no tempo que você está aí reclamando, se vitimando, achando que não dá, porque não dá mesmo. Mas as pessoas não vão te ajudar. E se elas ajudarem, elas não vão te dar o que elas têm de melhor para te dar, para te ofertar, para te auxiliar. Não, elas só fazem isso quando você não precisa. Infelizmente é assim. E aí, diz mais, porque deveras a ele aceitarei. Ou seja, Jó será aceito e aceito por Deus, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Então foram Elifaz, o Temanita, e Beldade, o Suíta, e Zofar, o Naamantita, e fizeram como o Senhor lhes dissera. E o Senhor aceitou a face de Jó. Olha que coisa. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. Ação, oração é ação.
teve uma oferta, teve um sacrifício, Jó era referência e ele se coloca em pé e caminha em direção. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Ele tinha 7, ele passou a ter muito mais. 7 vezes 7, 14. Se fosse 2 vezes 2, 4. E assim multiplicada, sacudida, transbordante. Então vieram a ele agora todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram. E comeram com ele pão em sua casa e se condoeram dele e consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Por que eu falo isso? Para o judeu, Deus, ele está acima de tudo, não só de todos. O diabo não arruma nada com Deus, ele é criatura, como nós. Tem início e tem seu fim também. Então, assim, Deus, ele tem o controle. Para o judeu, Deus tem o controle do bem e do mal. Lá na frente você vai ver Jó falando para sua esposa, a gente só vai receber o bem porque não pode receber o mal de Deus. Porque o judeu entende isso, que Deus está no trono, ele é soberano, ele tem o controle, ele tem melhores pensamentos, ele sabe, ele vê lá o final. Como diz Jeremias 29:11, ele sabe os pensamentos certos sobre eu e você, pensamentos de paz para dar o fim que esperamos. E aí diz mais aqui, e eles consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado, e cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, cada um pendente de ouro. Vocês entendem isso? O Jó agora não está precisando, Deus duplicou, multiplicou, sacudiu o Jó, a segunda fase de Jó, mudou a sorte de Jó, mas agora os parentes aparecem, agora os parentes vão lá conversar com ele e consolá-lo. Tem luta nossa que ninguém quer saber não, fala assim, é com você, meu amigo, com você em Deus, se vira nos 30. Eu não tenho nada a ver com isso não, resolve tu com Deus, resolve tu com A, com B, com C. Eu não vou me meter nisso não. A gente quase sempre não é ajudado na necessidade. Mas nessa necessidade você precisa se levantar e fazer o que cabe a você fazer. Porque eu quero dizer para você, rema isso. Deus já fez por você. Então se você se levanta e caminha, e não pelo que você vê, mas pela fé, esse guarda-chuva é fechado. E a chuva que Deus já liberou vai cair sobre a sua cabeça, sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre o seu corpo, sobre as suas roupas. E onde você tocar será abençoado, como diz a canção. Onde você colocar a planta dos teus pés será conquista. Foi o que aconteceu com esse amigo meu pastor. Foi o que aconteceu com esse amigo meu pastor. Foi o que aconteceu com esse meu amigo pastor. E aí diz mais. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Porque teve 14.000 ovelhas, o dobro, e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Gemima, o nome da outra Quez, o nome da terceira Keren Rapuk. E em toda a terra não se achava mulher de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disso viveu Jó 140 anos. E viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, farto, velho, pedindo para morrer. Gente, eu nunca tinha pensado nisso. Eu estou numa correria enorme para poder ajudar algumas pessoas, para poder me ajudar também, ajudar pessoas próximas, ajudar pessoas da comunidade. E quanto mais eu peço, mais não eu recebo. E aí ontem eu parei para analisar isso e entender que as coisas realmente acontecem quando você não precisa. Quando você está de boa. Quando você não tem tanta necessidade. Aí você recebe as melhores ofertas, você recebe as melhores contribuições, você recebe as melhores ajudas, quando você e as pessoas entendem que você não precisa. E eu falei, eu vou mudar. Vou parar de pedir para o projeto social do jeito que eu tenho pedido. Por favor, nos ajudem para ter 100 cestas básicas para ajudar 100 famílias do Grão-Pará.
Por favor, nos faça doação para comprar tatame para o jiu-jitsu das crianças que antes eram do tráfico e agora estão lá na igreja fazendo jiu-jitsu. Por favor, ajudem para que as pessoas não saiam do curso de gastronomia. Por favor, nos ajudem. Parei com isso. Parei, porque eu entendi, ontem eu entendi isso. Eu já sabia, mas precisava colocar em prática, que é um privilégio para as pessoas estarem juntas, ajudarem as outras, entenderem que não é por necessidade ou por pedido, mas sim por obrigatoriedade e amor. Então eu falei, não, eu vou me levantar, continuar trabalhando, porque eu sei que Deus vai mandar os recursos. Então, na sua vida, seja o que for que você esteja passando, levante, Talita Cumi, levante, ande, porque Deus já liberou a vitória que você precisa. Levante e ande, não por vistas, mas por fé, porque Deus já liberou a vitória para você. O meu filho gosta muito do Capitão América, você deve conhecer. O Capitão América, ele tem um escudo, eu já estou terminando. E aí, se eu te perguntasse, esse escudo serve para quê? Obviamente, você diria para mim, esse escudo serve tão somente para se defender. Tão somente para se defender. Bem, mas quando nós colocamos um filme do Capitão América ou dos super-heróis da Marvel, a gente vê que o Capitão América se defende com o escudo, ele avança com aquele escudo, e ele também, em alguns momentos, ataca com o escudo. Você entendeu? O Capitão América, ele se defende com o escudo, ele avança com o escudo e ele ataca com o escudo. A Bíblia fala que a fé, o nosso escudo é a fé. O nosso escudo é a fé. Então, por que não usarmos a fé para nos defendermos dos dados inflamados do maligno, para avançarmos e colocarmos as portas do inferno no seu devido lugar, porque diz Mateus 16:18 que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, e para não só avançarmos, mas atacarmos, porque o nosso Deus já trouxe para mim e para você, para eu e você, a existência, o que não existe, do que não existe, para nos abençoar. Então não espere na necessidade ajuda, levante e caminhe, aí as coisas acontecerão. Não se vitimize, não diga que você é um coitadinho, não diga que você não pode, não diga que é culpa das pessoas você estar nessa situação, mesmo que seja culpa das pessoas. Mas olhe para o alto, caminhe, se posicione, ande. E quando você continuar fiel nesse pouco ou no nada, você vai ver que Deus vai te colocar no mundo, no muito. E no muito vão vir presentes incontáveis, inumeráveis, valiosos, vão vir doações inúmeras, vão vir ajudas que você queria que chegassem quando havia necessidade. Mas elas vão chegar quando você não necessitarão delas. A Bíblia fala e nos dá um ensino, para terminar, que o nosso Deus é o Deus daquilo que não existe. Ele traz a existência que não existe. Ele é o Deus do que não existe, do improvável, do que não existe. Ele é o Deus, é esse Deus. Ele é o Deus do nada. Mas pastor, o nada e o que não existe é a mesma coisa? Não. 1 menos 1 é igual a 0. 2 menos 2 é igual a 0. Você vê o 0, mas ele faz com que o nada se torne algo. Ele tira do monturo. Qualquer um que esteja no monturo. Está fazendo com esse amigo meu pastor, Eduardo Gringo. Vai lá na página dele. E faz com que ele sente no meio dos príncipes, dos principais. Ele é o Deus do que não existe, ele é o Deus do nada. Mas ele é o Deus também do impossível, do improvável.
Ele é o Deus do que não existe, Ele é o Deus do nada, Ele é o Deus do impossível. Aquilo que os homens não podem fazer, Ele já fez por você. The best is yet to come. O melhor está por vir. O melhor de Deus já veio. O nome dele é Jesus. Por isso ele diz, no mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então se ele venceu, ele vai fazer o impossível na sua vida. Em quarto lugar, eu disse que ele é o Deus do que não existe, ele é o Deus do nada, ele é o Deus do impossível, mas ele é o Deus do pouco também. Esses dias com R$1 eu tentei comprar um contrafilé. É impossível isso, não tem como comprar um contrafilé com R$1. Mas Deus é o Deus do pouco. E se nós formos fiéis no pouco, Ele que é o Deus do muito, nos colocará também no muito. O muito é você comprar, é você gastar, é você estar em lugares que nunca você pensou que poderia ir, estar, fazer, comprar, sem nenhuma preocupação com o valor, porque Deus agora te coloca no muito. Então Deus é o Deus do que não existe, Deus é o Deus do nada, Deus é o Deus do impossível, Deus é o Deus do pouco e Deus é o Deus do muito. Que você não fique parado, reclamão, preguiçoso, estático, inerte, que você se levante e ande, porque na necessidade pouca ajuda você vai ter, mas eu tenho certeza que Deus já liberou uma palavra de vitória, e a vitória é para você, porque Ele te ama, e diz a Bíblia que se Deus é por você, ninguém poderá ser contra você, mas é necessário você sair do lugar que você está, Talita Cume, se levantar e caminhar, e andar, fechar esse guarda-chuva, e as chuvas de Deus vão molhar a tua cabeça, a tua vida, o teu corpo, as tuas roupas. Vão te encharcar. E aí, a partir disso aí, as bênçãos vão correr atrás de você. Você não tomará mais emprestado, mas vai emprestar e vai dar a muitos. Porque elas desejarão estar onde você está. Deus abençoe a sua vida. Se você puder, compartilhe esse vídeo. Se você puder, entre lá no nosso canal no YouTube, Pastor Marcos Félix. E dê o seu like. Se não se inscreveu, se inscreva no nosso canal também. Eu espero que essa palavra, que foi para mim em primeiro lugar, possa abençoar a sua vida e você seja próspero em nome do Senhor Jesus. Um ótimo final de noite. Hoje, quinta-feira, feriado. Que você tenha um final de semana abençoado, amanhã sexta, depois sábado, e uma semana estrondosa de vitórias. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém.